Na última quinta-feira, dia 6 de outubro, aconteceu na cidade de São Paulo o 10º ato do Direitos Já, o Fórum pela Democracia. De caráter suprapartidário, o ato reuniu lideranças da sociedade brasileira e representantes de uma ampla frente em defesa da democracia e do respeito ao resultado das urnas. Sobre esse ato tão importante para a nossa democracia, nós conversamos agora com Maria Hermínia Tavares, que é professora e cientista política. Olá, professora Maria Hermínia Tavares, tudo bem com a senhora? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Professora, fala pra gente esse ato tão importante, suprapartidário, esse ato Direito Já, que aconteceu nesta semana, a última quinta-feira em São Paulo. Um ato muito importante, sobretudo pelo atual momento vivido de ataques ao Estado Democrático de Direito aqui no Brasil, não é, professora? Sim, foi importante sim, né? Esse ato reafirmou, não é, que existe uma aliança ampla de forças políticas, de movimentos sociais, etc., que são capazes de se juntar, apesar das diferenças que têm, em defesa de um bem maior, que é a permanência do sistema democrático no nosso país. Então, esse é o principal recado do Ato do Direito Já. Né? Lá tinham pessoas de diferentes cidades, diferentes religiões, diferentes preferências políticas, e o que unia todo mundo ali era exatamente a preocupação com o sistema democrático brasileiro e a disposição de se juntar para defendê-lo. Professora, queria te perguntar, então, você apresentou mais ou menos as pessoas que tiveram ali, esse momento em que a gente vive da política. A gente, em 2022, tem que voltar a falar de defesa da democracia. A gente tem aqui um histórico no Brasil, uma ditadura civil-militar que aconteceu de 64 a 85, onde esse debate era mais que necessário, era uma questão de sobrevivência dos cidadãos e da política brasileira. Como que a senhora avalia esse retorno dessa necessidade de se discutir democracia, de defesa de urnas, de votos, do voto soberano da população? Qual sua avaliação da senhora sobre esse momento em que a gente tem que retornar essa discussão que a gente imaginou que tinha ficado lá para trás? Pois é, nós, inclusive, no meu caso, pessoas da minha geração que estiveram lá atrás, né, lutando pela democracia, jamais imaginaram que tivesse que voltar a essa trincheira outra vez. Não é? Mas, na verdade, as eleições de 2018 trouxeram à tona, não é? E trouxeram a presidência da República forças que não têm compromisso com o sistema democrático, com os valores democráticos, com as regras da democracia. E que nesses últimos 4 anos permanentemente declararam isso, não é? Que o Supremo Tribunal Federal não devia estar fazendo o controle constitucional das leis, que o governo precisava de liberdade entendida de uma forma muito ampla, né, que incompatível com os sistemas democráticos. O sistema democrático, a liberdade é limitada pela lei, né? Os governos são limitados pela lei, e eu acho que tudo isso criou um ambiente, um clima, não é, de insegurança, que acabou fazendo com que forças de diferentes origens, diferentes preferências partidárias se juntassem para dizer não, né? A democracia é uma conquista não de um partido ou de outro, não de uma força política ou de outra. A democracia é uma conquista da sociedade brasileira, né? Uma conquista que custou, não é? Custou vidas, custou tragédias, etc. E isso é necessário manter, não é? Eu acho que o espírito do movimento dos direitos já, assim como de outras organizações da sociedade civil, é isso, é que a democracia está acima
das diferenças políticas. Professora, e quando a gente fala de democracia, muita gente, no seu âmbito geral, né, fica se questionando democracia, né? Mas para trazer para essa população um pouco distante da palavra tão importante, o seu significado, que democracia é? Democracia garantiu o direito da pessoa se alimentar dignamente, garantir o direito de ir e vir, garantia de trabalho digno, garantia de acessos a serviços como saúde, saneamento básico, educação de qualidade. Ou seja, é uma palavra, professora, que engloba N direitos, vários direitos para a sociedade como um todo, e não à toa, neste ato realizado nesta quinta-feira à noite em São Paulo, ele foi tão importante desse ponto de vista para aglutinar pessoas de diferentes setores da sociedade civil, políticos, intelectuais, artistas, professores, enfim, é isso mesmo, professor? Você tem razão, quer dizer, a democracia abre um espaço para que diferentes grupos da sociedade lutem para obter o que querem, né? Para a realização das suas aspirações. Mas, para isso, eu acho que você espreme, o fundamental da democracia é o seguinte: governos são escolhidos pela maioria dos eleitores e resultados das eleições têm que ser respeitados. Né? A gente pode atribuir à democracia, etc., uma série de outras coisas, mas no fundamental, olha isso, né? Ela é uma forma de organização, de escolha dos governantes, né? Uma forma de escolha dos governantes baseada na vontade da maioria popular e na ideia de que quem ganha eleição limpa leva, né? E, portanto, os resultados têm que ser respeitados, gostemos ou não deles. E a senhora está falando quem ganha a eleição leva. A gente teve aqui no primeiro turno toda uma garantia desse processo eleitoral, a lisura desse processo. O TSE, que já fazia há muito tempo, desde 2002, se eu não me engano, uma perícia, vamos dizer assim, sobre a votação, sobre as urnas. Dessa vez tornou esse processo um pouco mais público, tornou o Alexandre de Moraes, né, nesse processo, veio a público falar diversas vezes sobre a autenticidade do processo, sobre a confiança que a gente tem que ter nesse processo. Tudo isso faz parte da democracia também, né, professora? Não tem nenhuma dúvida, quer dizer, o sistema de justiça, sobretudo o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, né, tem esta função: garantir que o processo de escolha seja um processo limpo, auditável e, portanto, seus resultados possam ser respeitados. Eu queria dizer uma coisa: o Brasil é um exemplo de democracia notável. São mais de 150 milhões de pessoas que votam. Nesse domingo, nós vimos fotos de urnas sendo levadas pelo rio, no Amazonas, até os locais de votação. É uma enorme operação nacional, não é? Que o Brasil aprendeu a fazer muito bem. Não é? Que o Brasil sabe fazer com segurança, sabe fazer com confiança, e tem todas as instituições que garantem que realmente o processo funciona, não é? Que todo mundo pode colocar o seu voto na urna, que a sua vontade não será deturpada, que, portanto, a soma das vontades tem que ser respeitadas. O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, foi uma conquista da Revolução de 30. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, com o Código Eleitoral de 1932, exatamente para começar a combater e para impedir o que acontecia no passado, que eram eleições fraudadas, eleições inseguras, né, eleições em que o eleitor tinha que votar, dar o seu voto diante
das pessoas, era o voto aberto. Esse processo de construção do sistema de instituições eleitorais, e sobretudo da justiça eleitoral, vem de 1932, ele tem muitos anos, tá certo? E muitos anos em que foi sendo aperfeiçoado, e hoje nós temos um sistema que funciona aqui e funciona lá no município, no meio da Amazônia. Então, eu acho que é algo do qual nós temos que nos orgulhar, né? A sociedade brasileira fez isso, tá certo? E é algo que nós temos que prezar, algo que nós temos que proteger. E, professora, se tornou referência para o mundo, né? O sistema eleitoral brasileiro, da forma como é feito hoje, que país do mundo consegue conceber uma eleição do porte como a nossa e no mesmo dia, poucas horas depois, já se conheceu o resultado, né? Essa referência que ficou para o mundo. Nós entramos muito, nós avançamos muito no sistema eletrônico de votação, né? Para um país dessa dimensão, isso foi muito importante, e não é só um problema técnico. As pesquisas mostram que depois da introdução da urna eletrônica, caiu o número de votos nulos e de votos brancos. Nós sabemos que tem uma parte da população que às vezes tem mais dificuldade em escrever o nome do candidato, etc. A urna eletrônica transformou isso. A eletrônica, na verdade, deu igualdade de condição para os diversos tipos de eleitores, tanto aquele que tem diploma universitário como aquele que mal sabe assinar seu nome. Então, conversamos com Maria Hermínia Tavares, que é professora e cientista política. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada também. Obrigada a todos os telespectadores da TVT. Até logo. Abraço. Abraço.